Tudo que é externo a você não é você. Então as suas responsabilidades ou as suas más escolhas, até as suas boas escolhas, todas elas são baseadas em estímulos externos, na maior parte das vezes. São como as nuvens e você é o céu. As nuvens não mudam o céu. Em essência, você é aquele que observa. Todas essas escolhas, todos esses pensamentos, sentimentos, todos os acontecimentos externos, você os observa. Mas se você começa a se identificar com eles, é aí que está o problema. Se identificar com o cansaço, com as más escolhas. Eu sou uma pessoa imprudente. Pronto. Você se identificou com essa afirmação e assim você vai seguir. Você vai sempre ficar fazendo escolhas que provem essa sua identificação. E aí está o problema. E aí se você para de fazer isso e começa a entender que você não é, você começa não a querer mudar o ambiente, mas você começa a habitar o ambiente. Viver naquele ambiente, custe ele o que custar. É como se você olhasse para o clima e ele está frio. Você não quer mudar o frio. Você quer apenas viver no frio. Aproveitar o frio, colocar uma blusa, entende? Aproveitar o que esse clima traz. Para situações da vida é a mesma coisa. Se está um caos, se está tudo em dificuldade, se está tudo uma complexidade que só. Eu não preciso mudar tudo isso, eu preciso observar, sem me identificar. Entende? Isso vale para o campo dos pensamentos, vale para o campo das experiências. Se a gente fizesse isso, eu acho que resolveria boa parte das nossas complexidades. Você entende? Em resumo seria isso. Não querer resolver os problemas, mas querer habitar e entender os desafios, entende? Observar. Faz sentido ou não? Ficou muito confuso. Não, eu entendi na parte que você falou da gente não nos colocar rótulos, né? Porque quando a gente se coloca rótulo, automaticamente a gente passa a se comportar com base naquele rótulo que a gente mesmo colocou. Beleza, entendi. Na parte de que você falou de não mudar o caos, mas seria colocar uma ordem, mas sem pressão. Porque eu acredito que muitas das brigas internas que a gente tem, principalmente, é porque a gente quer estar no controle praticamente de quase tudo. Eu digo por mim. Por mim. A gente quer que as coisas funcionem do nosso jeito e muitas vezes não é assim. E aí entra no sentido das escolhas lá que você falou. Às vezes então nós fazemos uma escolha boa, só que essas escolhas boas elas trazem a sombra daquilo. E a gente quer mudar a sombra com base do nosso jeito, sabe? E daí eu acho que isso que muitas vezes acaba prejudicando. Os estoicos falam a respeito disso. Que você precisa aceitar aquilo que você não pode mudar. Por exemplo, uma coisa que eu estava vendo no jornal hoje de manhã a respeito do Rio de Janeiro, né? E daí eu lembrei da época que eu morei lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi um caos, politicamente falando. Sempre foi uma bagunça. O povo é um povo simples, sofrido. É parecido com a Bahia, assim. E politicamente sempre foi roubalheira, corrupção e tudo. E eu fiquei pensando, né? Quando que vai acabar a corrupção? Será que vai acabar um dia? Eu acho que não acaba, nunca vai acabar. Tipo, é algo que a gente não consegue mudar.
E aí eu aceito o que eu não posso mudar? Esse é outro ponto também que é muito interessante no sentido das nossas escolhas, sabe? A gente às vezes faz a escolha, tipo, a gente faz a escolha sabendo. Vamos dar o exemplo que você falou, do ter filho, né? A gente sabe que ter filho é desafiador. A gente não sabe o quanto, muitas vezes. A gente sabe o quanto. Mas a gente tem uma noção de alguns desafios que a gente vai enfrentar. Uhum. Na teoria, vamos dizer assim, na teoria a gente... Só que beleza. Aí a gente aceita. Ah, assim, eu vou... É assim, eu vou aceitar. E daí depois, quando a gente tá vivendo, a gente não quer. A gente quer mudar. A gente quer mudar. Aí entra aqui, né? Quer fazer tudo do nosso jeito. Acho que esse que é o bom, a gente quer tudo do nosso jeito. Muitas vezes a gente não sabe a responsabilidade que a gente está escolhendo. E daí quando a responsabilidade chega, a gente quer fugir da responsabilidade. Então, por exemplo, casar e constituir família é uma escolha romântica. Muitas vezes aplaudida pela maioria das pessoas. Mas que a maioria das pessoas desconhece da responsabilidade que isso traz é um fato. A maioria desconhece. Sim. Por isso que quando chega... E daí na hora que chega e encara essa responsabilidade de frente, acaba enfraquecendo. E acaba querendo voltar àquela suposta liberdade que ela tinha antigamente. Porque a responsabilidade, ela é vista como uma algema que te prende a algo. Mas que não necessariamente o irresponsável é uma pessoa livre. Porque se eu, na verdade, tem algumas pessoas que até dizem que a responsabilidade é que te traz liberdade. Quando você escolhe ser responsável, ser disciplinado, é aí que você é livre. Porque você não está preso a um vício ou a algo que te escraviza de uma certa forma. É você que escolheu ser disciplinado, entendeu? Você está mais consciente. Seria isso? Você fez uma escolha. Tipo, na maioria, por exemplo, se você é uma pessoa viciada em droga, ela não escolhe consumir ou não consumir. Ela já está dependente daquilo. Aquilo já faz escolha automática por ela. Entende? Caramba, quem manda você fechar? Andando de lá. É como se o livre-arbítrio fosse uma ilusão. Porque você não é livre para fazer qualquer coisa o tempo todo. Você não é livre para pisar em cima das pessoas. Você não é livre para cometer crime. Porque existe o conceito de crime. Existe o conceito do que é errado. Não só o conceito, como a lei está escrito ali que é errado invadir a propriedade do vizinho, por exemplo. Então, se eu fizer, eu vou lidar com as consequências disso, porque você vai vir e vai me prender. Então não há liberdade completa. E eu vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, no lugar que eu quiser, da forma que eu quiser. E daí eu acho que a diferença é essa, que é da pessoa que escolhe ser disciplinada ou da pessoa que escolhe ser indisciplinada. Essa é a questão. Onde que está a diferença? A maioria das pessoas não escolhe ser disciplinada. Só sai do frio. Ela escolhe os benefícios de ser indisciplinada. Mas você já se fez... Não sei se você já se fez essa pergunta. Por Ficou quê? confuso. Cada vez fica mais confuso.
Mas às vezes você pergunta por que as coisas são desafiadoras? Mesmo a pessoa vivendo no automático. Mesmo a pessoa que vive no automático ali, na vida dela e tal. Mas é desafiadora, sabe? Não existe uma vida simples. Tipo, é desafiador. É desafiador. Você precisa se vencer. Você precisa se vencer todos os dias. Praticamente. Você precisa vencer o seu. Né? Tipo, você precisa vencer a sua disposição, você precisa vencer os seus pensamentos, você precisa. Ou seja, você não é algo natural viver. Viver é desafiador. É desde o começo, né? Desde o começo até a gente. Não, viver é desafiador. Viver pensando é mais desafiador ainda. Você começa a refletir sobre as coisas, sobre como funcionam as coisas, você querer entender a origem das coisas. Você começar a questionar, acho que é o que traz mais problema. É igual aquele exemplo do cachorro lá. O cachorro vive feliz porque ele está na sua plena... no pleno propósito dele, de existência. Ele segue seus instintos animalescos, ele procria e sobrevive. Ele não questiona por que ele nasceu. Ele não questiona sobre ética canina. Ele não questiona sobre por que ele mordeu uma criança há 2 anos atrás. Ele não tem essa capacidade. Nós, o contrário do cão, temos. Não só temos, como pode ser que seja até uma maldição nossa de começar a refletir sobre essas coisas. Eu acredito que eu acho que esse fluxo de questionamento seria até para manter a humanidade. Porque imagina, tipo, diferente de um psicopata, né? O psicopata ele até questiona, né, o que ele faz, como justificativa muitas vezes. Mas imagine, uma pessoa normal, uma pessoa comum, aí olha pro outro e fala, tipo, eu não vou matar aquela pessoa porque aquela pessoa me fez nada errado, então, por que disso? Ou, tipo, é aquele existência, né? Que perturba. A gente chama para isso. Mas que é desafiador. Então, você pega, por exemplo, voltando ao exemplo do cachorro, você pega um cachorro que está no seu pleno estado de vivência, na plena felicidade canina, e aí você insere essa capacidade de questionar sobre as coisas. E aí ele pergunta, mas por que eu nasci? O que eu era antes de ser cão? O que eu vou ser quando eu morrer? Por que eu tenho que morrer? Ele começa a fazer esses questionamentos. Acabou a felicidade dele. Ele fala, ixi, eu não posso mais brigar com o cachorro. Acabou completamente. Coloca o senso de responsabilidade, coloca a capacidade de domínio próprio que ele pode ou não ter. Todas as coisas que tornam o ser humano muito mais complexo do que um animal. Acabou com a vida do cão. Acabou com a vida do cachorro. Ele vai tomar um banho agora de manhã? Tá sendo. Botou no banho. Ligado não. Acorda a pança. Sim, teve